Então, cara colega, o debate da recomendação 44 do Conselho Nacional do Ministério Público reclama também uma atuação próxima, dialogada com os colegas do Ministério Público Federal. Porque sem custeio federal suficiente, a gente não consegue, por exemplo, falar em valorização do magistério. O Plano Nacional de Educação demanda que os profissionais da educação tenham uma remuneração equivalente à iniciativa privada para profissionais de ensino superior. E me permitam ser bastante sincero. É uma lástima que os professores tenham como piso remuneratório para cumprir carga horária de 40 horas semanais, R$ 2.500 por mês. É francamente insuficiente pensar na capacidade de você ter bons profissionais na educação, bons professores mesmo. Imagina um professor de física, um professor de química, podendo atuar, por exemplo, na iniciativa privada, junto à indústria, junto a quaisquer outras áreas, ou mesmo ser docente no ensino superior. Ele não vai querer voltar para a educação básica. Uma remuneração tão pífia, tão aviltante. Isso para a gente tomar a base do problema. Sem bons professores não há boa educação. E sem complementação federal não há margem fiscal nos municípios, não há margem fiscal nos estados. Então esse é um debate que precisa ser trazido. Mas voltando à realidade dos pequenos municípios, até porque eu quero dar um viés mais aplicado, mais prático na nossa fala aqui nesse momento, eu pergunto, e voltando apenas, é importante repetir e repisar, e me permitam ser insistente quando repito, é apenas para fixar bem. Qual é o horizonte que peço que a colega tenha na sua atuação de defesa da educação? O tripé: quantidade, qualidade e equidade. Quando todos nós pensarmos o conceito de oferta regular de ensino do 208 parágrafo 2º da Constituição, o 208 parágrafo 2º vai falar inclusive de crime de responsabilidade do gestor. O gestor que não assegura a oferta regular de ensino, que não faz a chamada obrigatória, que não resguarda a presença, que não mantém essa questão da universalização de acesso, ele também tem que ser punido com a mesma ênfase, inclusive como crime de responsabilidade, nessa dimensão de até uma improbidade. Né? A ideia de responsabilidade educacional, embora se diga que precisa de lei regulamentadora no sentido estrito, hoje a gente já tem no ordenamento uma série de dispositivos suficientes, inclusive na LDB, para chamar a responsabilização do gestor omisso quanto à qualidade, quanto à equidade. Né? Eu tenho me batido muito contra prefeitos lá no estado de São Paulo, contra mesmo, no sentido de representar toda vez que percebo isso, que pagam transporte de universitários, que pagam cursinho pré-vestibular para Enem, como disse há pouco, que compram ovos de Páscoa, que escolhem comprar material apostilado junto à iniciativa privada, mas que deixam crianças fora das creches, mesmo tendo lista de espera, mesmo tendo mães demandando acesso às creches, mesmo tendo falta de oferta de vagas no horário integral, mesmo tendo professores que não recebem o piso remuneratório. Então, vejam, o gestor tem liberdade para aplicar o dinheiro da educação de qualquer jeito. Ah, mas ele aplicou acima dos 25%, quando ele oferta vaga. Aliás, quando ele oferta transporte de universitários, ou quando ele paga despesas do ensino médio em favor do Estado. Então, está pagando transporte escolar de aluno do ensino médio, está pagando merenda, complementação de merenda. Eu sempre pergunto, tem dinheiro sobrando no município para ele se ausentar do ensino infantil e começar a aportar financiamento para o ensino médio superior? Não tem, não tem. A prioridade absoluta de atuação do município, inclusive a LDB é muito enfática quanto a isso, é em relação ao ensino infantil e o ensino fundamental. Não é dado ao município escolher aplicar no ensino médio, ainda que em convênio, em parceria com o Estado. Tampouco pode um município alocar recursos, e nisso tenho questionado figuras, disse há pouco o exemplo de São Caetano, né? O município de São Caetano oferece FIES municipal. Né? Alguns municípios paulistas mantêm universidades municipais.
Sempre que pego as contas dessas prefeituras, sempre que vejo as prestações de contas do balanço geral que essa prefeitura oferece da sua execução orçamentária de um determinado exercício, eu impugno a despesa discricionária realizada com o ensino superior, a despesa discricionária realizada com transporte de universitários, com ensino médio, então pagando vale transporte, pagando passe livre para alunos de ensino médio, pagando refeições para alunos de ensino médio. Essa despesa é ilegítima quando contrastada com a existência de crianças fora das creches. Ilegítima no sentido do artigo 70 da Constituição. Eu lhes peço, abram o artigo 70 da Constituição e leiam os princípios que orientam as prestações de contas. O orçamento, ele tem como noção de legitimidade, para que todos entendamos o princípio da legitimidade com o qual aqui lhes proponho trabalharmos. A legitimidade para fins do artigo 70 é a aderência ao planejamento setorial. Caro gestor, cumpra o Plano Nacional de Educação, cumpra o Plano Municipal de Educação, cumpra o Plano Estadual de Educação e só depois decida assim, né, a ideia de que ele só vai ter capacidade de falar que estava com dinheiro sobrando se ele provar que executou totalmente, integralmente o planejamento da educação. Ele só vai poder provar que tem dinheiro sobrando, inclusive para fazer shows. Um outro exemplo que lhes trago para a gente refletir, o município de Caraguatatuba, na festividade, isso no litoral norte de São Paulo. O município de Caraguatatuba fazendo festividade e comemoração de aniversário, mas tendo ainda 1.200 crianças fora de creche. Pagando show de Cláudia Leite, show de dupla sertaneja, agora não me lembro exatamente o nome, mas ainda tendo 1.200 crianças fora de creche. Eu tenho dito, e a recomendação 44 do CNMP de 2016 também nos dá esse horizonte, que nós precisamos fazer uma leitura integradora do direito financeiro com o direito eleitoral, com o direito administrativo. Eu vou lhes dar os instrumentos. Se está faltando dinheiro para pagar os salários em dia dos servidores, se está faltando dinheiro para assegurar a creche para as crianças que já estão na fila de espera, de novo, há demanda manifesta por vagas em creches. Se não se amplia a oferta de vagas em tempo integral, se não se paga a remuneração adequada aos professores, se não se resguarda 90% do quadro docente efetivo, como manda a estratégia 18.1 do Plano Nacional de Educação, não se pode dizer que cumpriu o gasto mínimo material em educação. Não se pode dizer que aplicou os 25% do artigo 212 da Constituição de forma adequada. E tampouco o próprio Fundeb. Por quê? Porque o dinheiro da educação, seja ele no 212, seja no artigo 60 da DCT, ele tem finalidades a cumprir. O gestor que depois dos 25%, ou seja, ele alega que está aplicando acima dos 25%, começa a aportar recursos para o ensino médio, para o ensino superior, para festividades, para renúncias de receitas perenizadas, ele tem que ser impugnado, ele tem que ser contraditado, ele tem que ser indagado, quesitado em relação a esse déficit de universalização de creches, em relação a essa falta de expansão do horário integral. Ele tem que ser indagado em relação à remuneração dos professores, ou seja, ao rol de metas e estratégias do Plano Nacional de Educação, inclusive quando confrontado com as escolhas discricionárias ilegítimas. Percebem o que eu quero dizer? A existência de metas e estratégias descumpridas do Plano Nacional de Educação, quando contrastadas com despesas discricionárias, e aí eu arrolei alguns exemplos, indica uma execução orçamentária que não é aderente ao planejamento setorial. Setorial no sentido de planejamento da educação. Além do próprio planejamento orçamentário, o planejamento que é da área da educação, do setor educação. Então, a existência de despesas discricionárias, de renúncias fiscais, sem previsão de prazo de vigência. Eu me bato sempre com a renúncia de receita perenizada.
A renúncia de receita que não é atenta ao limite da própria Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o artigo 14 da LRF. Então, renúncias de receitas perenes, festividades, shows, publicidade, contratação de servidores comissionados, são exemplos que, inclusive, eu falava do direito eleitoral, né? Cara colega, no direito eleitoral nós temos vedações de final de mandato que têm que ser lidas na inteireza interpretativa como parâmetros de contenção da atuação do gestor em tempos de crise fiscal também. Vejam, a vedação do final de mandato em relação a abuso de poder político, abuso de poder econômico, tem que ser uma reflexão, inclusive, de qual é o núcleo de despesas que, se está faltando dinheiro para manter o básico, o essencial, aquilo que nós chamamos de mínimo existencial, em relação ao direito financeiro também nos dá sentido do que é possível dizer que é, e aqui me permitam usar com muita parcimônia esse termo, mas do que é suscetível de impugnação para fins de reserva do possível como supérfluo. Ora, se não tem dinheiro para resguardar toda criança de 0 a 3 anos nas creches, e repito toda hora esse exemplo porque ele é nuclear. Para mim, nada mais importante do que, de fato, a gente expandir o acesso da primeira infância à escola. Então, não se assegurou acesso à escola, não se assegurou pagamento de piso remuneratório. Pode o gestor escolher fazer festividade como carnaval? No Nordeste, festividade como a festa junina, né? É inconcebível que o gestor, diante da escassez de recursos, numa crise econômica, numa crise fiscal tão grande, ele priorize a despesa discricionária em detrimento do direito subjetivo ao público da criança. Percebem? Ele não tem o direito de alocar de forma discricionária, porque na verdade não é discricionária, é arbitrária. Ultrapassou o limite da discricionariedade conforme a lei quando ele afrontou aquela reflexão nuclear de que ele tinha que resguardar o cumprimento daquilo que está no Plano Nacional de Educação, do que está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação como sua atribuição estruturante. Não pode pagar transporte universitário enquanto houver crianças fora das creches. Não pode realizar shows e festividades. Não pode contratar pessoal comissionado enquanto não exaurir o cumprimento dessa dimensão primordial, inclusive que a Constituição chega a dizer no artigo 227, de prioridade absoluta, né? De resguardo, de custeio primeiro, primordial. A noção de prioridade, a palavra prioridade indica o que vem primeiro. E até acho interessante essa reflexão que foi produzida num debate do movimento Todos pela Educação, salvo engano, pelo professor Fernando Abrúcio, da Fundação Getúlio Vargas. Ele dizia, né, o Fernando Abrúcio dizia, a palavra prioridade, ela não comporta plural. Prioridade é o que vem primeiro. E só vem primeiro uma única coisa. Então, se é prioridade absoluta a infância, a juventude, e se o Plano Nacional de Educação é tão contundente em relação a isso, a concepção de legitimidade do gasto, legitimidade inclusive das renúncias fiscais, quando atendidas as metas e estratégias do Plano Nacional de Educação, nos permite enfrentar a tese da defesa das prefeituras, a tese dos próprios gestores de reserva do possível. Eu lhes peço, leiamos os 25% que o município alega ter cumprido na educação e mesmo a aplicação do Fundeb com esse horizonte muito depurado, muito atento, eu diria refinado. A gente está fazendo filtragens acumulativas do dinheiro da educação. Eu não posso deixar gastar de qualquer jeito. Eu não posso deixar usar os 25% da educação para pagar abono remuneratório para os professores, 14º salário, por exemplo, se sequer paga o piso. Vocês me entendem? Professor tem que primeiro ganhar o piso remuneratório da carreira. Ah, mas não tem margem fiscal para pagar, porque aí vai estourar o limite de despesa da Lei de Responsabilidade Fiscal. Abram a folha do próprio gestor, peçam, né, devolvam o ônus probatório. Então, não estou pedindo para o colega ter o ônus de ele provar isso. Eu estou dizendo que hesitem.
Devolvam o ônus da prova para o gestor. Quem tem que provar o regular emprego do recurso público é o gestor. Esse é o teor do artigo 93 do Decreto-Lei 200. Percebem? Quem tem de provar a exaustiva capacidade de atendimento, exaustiva no sentido de que o planejamento é vinculante, ele traz obrigações de fazer. Quem tem que provar a exaustiva capacidade de cumprimento do Plano Nacional de Educação no prazo em que o Plano Nacional de Educação deu, na forma, inclusive, das estratégias, é o gestor. O gestor que fala que aplicou 25%, mas está com 90% das metas do Plano Nacional de Educação descumpridas, é porque ele está desviando o recurso daquilo que deveria ser o essencial. É absolutamente incongruente e, portanto, ilegítima a possibilidade de um gestor aplicar 25% do dinheiro vinculado à educação, no caso dos impostos para os municípios, para os estados, mas ter 90% das metas descumpridas. É inconcebível descumprimento quase total do Plano Nacional de Educação e alegar 25%. Está gastando mal. Não é dado ao gestor gastar de qualquer jeito o dinheiro da educação.